Oppan Gangnam Style. And you ain't ever gonna come. Porque Ferrari navegador Se eu te dissesse há 15 anos que o vídeo mais visto no mundo seria coreano e que sua tia estaria viciada nas novelas asiáticas, você acreditaria? Provavelmente não. A Ásia parecia distante e exótica, mas hoje, em 2025, a Coreia do Sul vem dominando não só o mundo, mas como o Brasil. Desde nossos hábitos de skincare até as músicas que a gente escuta no nosso fone de ouvido. Eu sou a Beatriz Valente. Eu sou a Tayane Borges e esse é o nosso trabalho de conclusão de curso. Vamos investigar a Hallyu, a onda coreana que deixou de ser um nicho para transformar o hábito de consumo de nós brasileiros. Hallyu significa onda coreana. O termo surgiu na China nos anos 90, mas foi nos anos 2000 que virou uma estratégia de Estado. Para entender a força do Hallyu, precisamos olhar para essa virada de milênio. Nos anos 90, a Coreia do Sul enfrentava uma profunda crise econômica. O país precisava de uma nova marca, uma nova forma de se apresentar ao mundo. A solução veio de cima. O governo sul-coreano, percebendo o sucesso de filmes asiáticos no exterior, lançou o Plano de Promoção de Indústria Cultural. O objetivo era simples, mas ambicioso: transformar a cultura em um commodity de exportação. Era um investimento maciço, comparável ao que o país fez com a sua indústria naval e automotiva. A melhor teoria que explica essa jogada é a soft power, ou poder suave, criado pelo cientista político Joseph Nye. Enquanto a hard power usa força militar ou pressão econômica, a soft power usa atração e persuasão cultural. A ideia é que se você ama as músicas, os filmes e a comida, você também vai amar o país. A Coreia do Sul entendeu que ela não precisava de bombas, ela precisava de boy bands. E eles legitimaram isso através do conceito de nation branding, ou seja, a gestão de imagem de uma nação como se fosse uma marca global. Para entender a seriedade disso, o governo sul-coreano criou agências específicas para importar a cultura. Aqui no Brasil nós temos a Coca. Os números mostram que deu certo. Brian Kim, que é o diretor da agência, revelou que o turismo de brasileiros cresceu em 170% em 2024. Isso é nation branding. 내가 왜 이러는지 모르겠어. You really drive me crazy. Drive me crazy. 온종일 바쁘다가도 틈만 나면. A gente sempre gostou muito da culinária asiática, a minha família, no caso, é um restaurante familiar, e vínhamos indo a São Paulo, íamos quase todos os meses a São Paulo e tínhamos contato com a Liberdade e vimos aquela avalanche de gente, uma coisa surpreendente que a gente não via aqui no Rio. É uma coisa assim que a gente ficou espantado de tanta gente que a gente viu em torno de uma cultura, que é a cultura asiática. E a gente sente falta disso no Rio. Pô, por que a gente não pode trazer isso para o Rio de Janeiro também e ser algo que cumpra uma necessidade, uma carência que a gente tem na nossa cidade? E resolvemos trazer a ideia do sol para cá, que é a culinária chinesa, tailandesa e coreana. Principalmente a coreana, que está muito, muito, muito em alta no momento. E fomos testando pratos, tivemos network com o chefe da região, e um processo mais ou menos de 4 meses, 5 meses, a gente instalou o sol em agosto de 2024. Nós trabalhávamos antes com comida brasileira, e era comida a quilo. O centro do Rio é um local muito comercial, em que as pessoas buscam almoçar, né? Nos escritórios, no intervalo de almoço, e a gente atendia esse público, principalmente das grandes empresas em torno. E veio a pandemia, a gente teve muita dificuldade com home office, a concorrência muito grande, e uma forma da gente se diferenciar é instalar uma culinária diferente. Porque não uma culinária asiática que está muito em alta, os doramas trazem isso, o K-pop, toda essa cultura em torno dessa culinária. E por isso que a gente instalou o sol. Saímos da culinária brasileira e viemos para a culinária asiática. Eu enxergo um mercado em plena ascensão, apesar de
A gente vê o nosso país em certa crise de relação à inflação, em relação à alta de preço, mas é um mercado muito atrativo, porque, como eu já tinha dito, não é só a comida que tem essa, é uma cultura também. É um modo de vida que está sendo muito, parece, está sendo muito explorado aqui, muito divulgado no país. Então, não sei se é intencional, assim, talvez seja ou não. É um mercado super promissor. Para quem acompanha a Hallyu há mais tempo, a mudança de paradigma foi total. No início dos anos 2000, assistir um dorama ou um filme coreano era um ritual de caça. Dependia de fansubs, sites piratas de baixa qualidade e meses de espera. Era um consumo de nicho. Mas com o surgimento e a consolidação das grandes plataformas de streaming, esse nicho foi pulverizado e virou mainstream. A Coreia se tornou o primeiro conteúdo que você vê ao abrir a Netflix ou o Viki. A Netflix entendeu o potencial do soft power e investiu pesado. Em 2023, a empresa anunciou um compromisso de 2,5 bilhões de dólares em conteúdo coreano, incluindo filmes, séries e programas de variedades. O meu primeiro contato com o dorama em si foi realmente os dramas, né? Eu não conhecia música nem nada. Foi o Her Lovely Hills, que eu gostei muito, e é a partir dali que eu comecei a assistir vários doramas. E não parei mais, assim. Aí depois dos doramas comecei a curtir as músicas, aí eu comecei a procurar restaurantes, inclusive eu me decepcionei com alguns porque parecia no filme muito bom, mas quando eu comi era muito picante, eu ficava, ai Jesus, era horrível. Alguém me ajuda aí. Você bebe água e o troço não para de arder, mas eu acho que basicamente foi isso, sabe? Ah, e sobre a Dopeca, ele era um site, tipo um site mesmo, normal, e ele disponibilizava vários doramas de vários locais. E nessa época eu não entendi o que era C-drama, K-drama, sabe? Era uns negócios assim, eu falei, o que é a diferença de um para outro? Aí depois, com o tempo, que o Instagram também começou a falar mais sobre isso, eu não sei se começou a aparecer mais sobre isso para mim, ou se foi porque teve uma explosão e o pessoal começou a falar. Aí eu comecei a entender o que era cada coisa. Mas foi assim, aí eu comecei a assistir dorama japonês, coreano. Eu gosto muito mais dos coreanos. Transformou a Coreia num hub global de produção de conteúdo premium, acessível ao toque de um botão, dublado ou legendado em português. Isso é a democratização cultural por meio da tecnologia. Ao investir em conteúdo local coreano, a Netflix alcança um público global que já está cansado do eixo de Hollywood. Mas por que os brasileiros gostam tanto? O pesquisador Carvalho aponta que as narrativas coreanas dialogam com o nosso gosto pelo melodrama, mas oferece uma alternativa limpa e romântica ao modelo de Hollywood. Existe até um perfil curioso que identificamos na pesquisa, o adulto dorameiro. Muitas vezes, é a pessoa que cresceu assistindo animes japoneses na TV aberta, como Cavaleiros do Zodíaco ou A Viagem de Chihiro, e agora migrou para o conteúdo coreano. É uma continuidade nostálgica. A prova definitiva da popularização foi essa campanha aqui, Alcione, ícone do samba, cantando coreano para divulgar um dorama. É a culminação do envelopamento cultural. A Coreia, através da Netflix, se valida no mainstream brasileiro. O consumo do dorama não é mais diferente, ele é endossado por uma das maiores artistas do país. É a comprovação de que o conteúdo coreano se tornou verdadeiramente popular no Brasil. O dorama abre a porta da Hallyu para o romance. O K-pop é o motor que move essa onda. Ele não só atrai milhões, como ele também organiza essa multidão. E o consumo não é passivo. O Brasil é o quinto maior consumidor de K-pop no mundo. O engajamento é total, e isso nos permite analisar o conceito central da sociologia moderna, que são as comunidades líquidas. O sociólogo Bauman, em sua teoria de modernidade líquida, argumentava que, no mundo contemporâneo, as comunidades tradicionais, baseadas em vizinhança ou religião, se enfraqueciam.
eram substituídas por comunidades líquidas ou por afinidade. Isso significa que o fã de BTS do Rio Grande do Sul se sente muito mais conectado e compreendido por um fã da Coreia do que talvez pelo seu vizinho de porta que não tem os mesmos interesses que ele. A Hallyu oferece um porto seguro de pertencimento onde a identificação é global, superando barreiras geográficas e de idioma. É nesse espaço digital que a cultura midiática atua como uma matriz de construção identitária. O K-pop e o K-drama oferecem um repertório completo de estética, linguagem e de valores. E ao adotar essa estética ou utilizar linguagens de fandom, o consumidor está performando uma identidade, sinalizando que faz parte daquela onda coreana, daquela comunidade de fãs. O consumo e a participação deixam de ser apenas um entendimento e se tornam um ato social de pertencimento. Esse pertencimento exige ação. O professor Henry Jenkins define o engajamento como uma cultura participativa. O fã de K-pop não é passivo, ele passa a ser um prosumer, que ele produz e consome o conteúdo. O trabalho do fã é intenso e não é remunerado. Traduzir conteúdos, organizar mutirões de voto em premiações globais e ainda garantir que os clipes atinjam as metas de visualização. Essa força de trabalho voluntária e engajada é a principal ferramenta de marketing da onda Hallyu aqui no Brasil. Eu acho que, num geral, meu primeiro contato com a cultura asiática foi, na verdade, na infância. Até porque muita da cultura asiática ela vem através dos desenhos, né? Tipo, eu gostava de assistir Naruto quando ele lançou, se deve ser a idade, mas enfim. Eu assisti um pouquinho quando lançou, gostava de assistir Avatar, mas no caso aí já é mais anime, desenhos japoneses. Mas apesar de eu não assistir isso, assim, depois de crescer, de grande, foi. Acho que esses foram os primeiros contatos. Agora, com a música, que é hoje o meu maior envolvimento, foi. Assim, eu descobri tempos depois que, na verdade, eu já tinha contato, eu só não sabia que era. Mas, oficialmente, foi na pandemia. Eu comecei a ouvir Dynamite do BTS. Meu irmão, na verdade, que me mostrou, falou: ah, olha essa música, que legal. E aí eu fui ouvir e falei, legal, né? Tipo, bem pop mesmo. E eu acho que essa música em específico, ela era totalmente em inglês. É, tipo, uma das primeiras músicas deles, do BTS em inglês. E aí eu, assim, legal, consegui entender, compreender. Eu acho que essa foi a primeira aproximação. Aí aquela coisa, eu vou ouvir uma coisa, vou ouvir outra. Aí, assim, o seu algoritmo, ele entende que você gosta de cultura asiática, ele simplesmente começa a recomendar tudo pra você. E aí, assim, através de uma música que eu escutei, aí do nada, o Netflix me sugeriu um festival onde eles participaram, meu YouTube me sugeriu uma entrevista, aí eu fui assistir a entrevista, e depois eu só queria saber o nome, e aí, eventualmente, tipo, uma playlist que passou de, tipo, 40 minutos de música, depois virou 1 hora, 2, 5, hoje em dia quase, sei lá, um dia de uma playlist inteira que eu tenho, até porque eu gosto de fazer playlists de música no geral, e tenho uma de K-pop. Hoje em dia a playlist ela é enorme, eu ouço vários grupos, começou com um único grupo, na verdade ouvia um pouco de Blackpink também, mas é porque eu trabalhava com música, então acabou surgindo pra mim. Mas era assim, muito pontual, assim como a gente ouve qualquer outro artista, antes da gente entrar num fandom, antes de realmente me aprofundar. Aí depois realmente foi esse percurso de começar a descobrir um nome, daqui a pouco, eu vou ver um show aqui que é online, que era pandemia, eles fizeram um show online, eu falei, deixa eu assistir um show. Até porque eu já entendi a cultura de ser fã, mas de outros grupos e boy bands, assim, ocidentais. Mas eu falei, o mecanismo é o mesmo. Você descobrir uma live no Twitter, você descobrir um perfil no Instagram, aí, enfim, esse foi o trajeto, basicamente. Assim, pra mim faz total parte da minha personalidade. Não no sentido de toda a minha personalidade, mas eu acho que personalidade da gente, na verdade, pra mim, significa o conjunto de experiências que a gente tem. E eu acho que o K-pop ele entrou nesse aspecto, onde influencia um pouco, principalmente moda, porque eu acho que é como eu me expresso, fiz moda antes, então pra mim faz todo sentido, gosto de puxar algumas coisas, especificamente, assim, principalmente a originalidade que o K-pop ele traz, novidades e coisas assim, tipo, um item ou outro, um detalhe ou outro no meu, assim, na minha estética como um todo. E é porque hoje eu não tenho mais, mas eu tinha minha mechinha de K-pop, é claro. Assim, tem coisas que você acaba adquirindo que te fazem de se destacar como uma K-pop, por exemplo. Mas isso eu acho que faz parte de todos os estilos musicais que eu ouço. Enfim, o K-pop acabou também se tornando uma parte ali da minha personalidade. Além de que também
eu acho que eu acabei revivendo uma coisa que eu acho que era muito interessante na adolescência, que na adolescência você tem vergonha de usar coisas ou de ser rotulado de alguma coisa. Não ironicamente, hoje, por acaso, eu fui, né, eu trabalho também com escolas, hoje eu fui a uma escola onde uma menina parou no stand e aí a gente pergunta assim, qual é o arroba que você mais segue? E aí ela falou assim, não sei, deixa eu pesquisar no celular, e por acaso ela abriu e tinha uma foto de um idol, do Bang Chan, que é do Stray Kids. E aí eu vi que ela abriu, e assim, isso acontece comigo o tempo todo, né? Ou delas começarem a se perguntar, qual que é a arroba de fulano? Eu chego e respondo pra elas, elas ficam, meu Deus, não acredito. Aí eu cheguei e falei assim, você quer o arroba do Bang Chan? Você gosta de Stray Kids? E ela sempre ficou, tipo assim, muito assim, se identificando. É muito engraçado esse momento, mas aí ela acabou me contando uma coisa que foi meio, tipo... Falei, nossa, acho que é a primeira vez que deu uma reação um pouco mais triste. E ela falou, nossa, eu saí da escola que eu tava porque eu sofria bullying por causa disso. E aí eu parei de escutar BTS. Aí ela falou, e agora eu voltei, mudei de escola, me aproximei de novo um pouco mais, voltei a escutar, porque na hora que ela falou isso, ela falou, nossa, você gosta? Aí eu mostrei minha mochila. Inclusive, realmente, parte de ser K-Popper faz isso também. Tem alguns itens. Não, ironicamente, por acaso, eu sempre carrego. Mãozinha do JK, e no caso aqui, os bonequinhos do ATEEZ. Não sei se tá dando pra ver. Os bonequinhos do ATEEZ. E antes eu tinha do Stray Kids, é por isso que eu puxei. Eu esqueci até que tinha mudado. Do BTS. E aí eu cheguei e mostrei pra elas ficaram muito animadas. E aí eu falei pra elas, nossa, eu sei que na adolescência, né, é uma coisa que a gente acaba querendo se distanciar porque por causa de bullying, porque você vai ser rotulado de alguma coisa. Então na adolescência a gente acaba se afastando e não usando, e não, enfim, curtindo a originalidade disso. E aí eu acabei revivendo isso agora, tipo assim, uns, sei lá, 25, 24 anos na época que eu comecei a escutar. E falar assim, nossa, vou usar, vou comprar coisas, agora eu tenho dinheiro pra fazer isso e simplesmente a confiança de que eu posso usar e tá tudo bem. Eu acho que nessas feiras, por exemplo, é uma forma que eu me aproximo desses adolescentes em algum nível, até porque, tipo, tem uma diferença geracional muito grande, que eu aos 28 anos e elas, sei lá, 15, às vezes menos. Então é aquele ponto de conexão, assim, nossa, ela conhece o meu grupo, nossa, que legal. E Tipo, ela é adulta, né? ela é adulta e ela gosta. Tipo, isso já aconteceu. Acontece assim toda feira. Eu sempre mando pra Clara, inclusive, falo assim, amiga, mais uma vez. Falei que hoje na escola uma menina me parou, viu minha mochila. E geralmente é pela mochila. Elas olham e falam assim, nossa, você gosta de plano? E é um pequeno surto delas, é muito engraçado. Mas, sim. E a primeira vez que eu participei, inclusive, de um evento foi muito interessante. Foi no dia do meu aniversário. Eu tinha uma festa programada, mas ia passar ao vivo o Permission to Dance do BTS. Foi, sei lá, 2022. Eu tava em Campos, né? E aí eu fui. Falei, vou sozinha, não conheço mais ninguém que goste de K-pop. Minhas amigas mais próximas não necessariamente gostam. Eu falei, mas eu vou. Tô com vontade de ir, vou. Aí fui, eu falei assim, e é muito engraçado, porque você acaba criando realmente uma comunidade de pessoas que gostam daquilo e elas conversam tal qual amigos. Aí fiz algumas amizades, aí pergunto se você não quer entrar num grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp é a coisa mais engraçada, porque, tipo, tem gente de todas as idades. Então, acho que esse foi o primeiro evento de K-pop que eu participei. Eventualmente, eu fui a outros shows em cinema também, ou encontros também. Aí acaba sendo assim, não necessariamente um encontro de K-pop, mas encontro de pessoas que já se conheceram, de amigos, daquela comunidade, e que compartilham disso e, enfim, acabam virando amigos também. Adquiri coisa, eu adquiro dia sim, dia também. Eu acho que, assim, em muitos níveis diferentes. Eu acho que principalmente, inicialmente porque pandemia, foram alguns anos muito difíceis para todo mundo no geral. Mas eu acho que, psicologicamente falando, foi um ano muito difícil para mim também. Então, foi um lazer onde eu me apeguei muito, assim, algo que me distraísse. Começou com isso, mas eventualmente eu comecei a gostar de outras coisas também. E dos grupos, e começar a me apegar a esse nível. E, eventualmente, para fazer amizades. Tipo, a minha melhor amiga aqui no Rio, que no caso é a Clara, começou por causa disso. Ela postou um print no Instagram acho que do Spotify. Aí eu falei assim, nossa, você gosta de Augustin? Aí ela assim, sim. Oi, tudo bem? Somos amigas. E desde então foi tipo assim.
Então foi socializar também, assim, não que eu não seja já uma pessoa sociável, mas eu acho que é mais um nicho que você consegue explorar ali de amizades, de pessoas que você pode falar, de você atravessar gerações, como eu falei, dentro desse grupo do WhatsApp que eu falei que é da minha cidade, tem meninos de, sei lá, 17 anos a mulheres de 60, sabe? Então, acho que ele atravessa gerações, você consegue fazer essa transição também através desse assunto em comum. A parte mais engraçada é que, simultaneamente, minha mãe também começou a assistir dorama. Então, assim, esse é um ponto em comum também entre eu e minha mãe. A gente gostar e compartilhar, ela compartilha coisas comigo no Instagram. Então, assim, mais uma vez, o K-pop e a cultura coreana como um todo, fazendo, assim, mais comunidades e pessoas se aproximarem. E eu acho que pessoas que têm muita boa vontade, sim, pessoas muito boas também, no geral. Não estou falando que só tem isso, mas eu acho que as pessoas, elas chegam e se aproximam muito mais, assim, com acolhimento quando elas se relacionam. Mas toda essa audiência online se materializa em uma comunidade real, engajada e potente. Vamos ver como essa sensação de pertencimento se traduz em consumo de produtos e estilo de vida. Na verdade, eu acho que o primeiro item de K-pop eu ganhei. Na verdade, eu não comprei. Foi um bem parecido com esse. Eu tenho um azar que eu perco muitos desses, já, sei lá, é o meu quarto. Aí eu ganhei primeiro. E aí, eventualmente, eu comecei a comprar. Falei, nossa, dá pra usar, posso usar. Aí eu comprei o pinzinho da mochila. Aí eu vai adquirindo outra coisa. Comecei a gostar de outros grupos. Aí eu comecei a comprar outros plushes de outros grupos também. Gosto de culinária no geral, então ir a restaurante foi mais um passo. Aí descobri onde no Rio de Janeiro tem restaurante. Aí fomos lá pra Barra, pro Rango House, que é um restaurante, inclusive, muito bom. Aí viagens a São Paulo também se tornam experiências culinárias asiáticas. Foi um restaurante, inclusive, muito bom, que se chama Portal da Coreia. Que aí ele também, os donos são coreanos. E foi o restaurante que o BTS foi quando eles vieram ao Brasil, onde eles pediram comida, no caso. E aí eu falei, pô, eu quero experimentar. Se um coreano confia nessa comida, eu também quero saber. E, cara, assim, zero me decepcionou. Então, além de ir na Liberdade, fazer várias compras, fui recentemente, comprei mais um monte de coisa, mais um monte de blush, presente para amigas K-popers também. Eu estudei coreano por um ano. Sabe falar coreano? Não, eu sei ler em coreano, mas eu não sei falar. Assim, também já faz alguns anos, porque eu comecei a estudar na pandemia. E aí começou assistindo um vídeo e eu fiquei, assim, por falar inglês há muito tempo, eu fiquei assim, eu tô muito irritada que eu não tô conseguindo entender. Uma síndrome meio americana de não estar conseguindo entender e precisar de legenda, e não tinha legenda, porque live não tem legenda. Hoje até tem, mas inclusive é pago pra isso. E aí eu fiquei extremamente irritada. Eu falei, pô, acho que vou ter que aprender coreano se eu quiser entender. E aí foi esse percurso. Aí eu comecei a estudar em 2020. O cenário também, né? É o cenário que a gente tinha, eu tava desempregada. Então eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que, enfim, ajude, colabore pra minha mente, pro mental. Além de assistir e consumir conteúdos. Aí eu comecei a estudar coreano e aí, assim, foi muito legal e divertido aprender, até porque não é uma língua muito difícil, tem muita similaridade, apesar da diferença do alfabeto, mas, no geral, não é tão diferente assim do português, então, do português não, do inglês. E aí eu comecei a estudar, e às vezes eu estudava 2 horas por dia, 4 horas por dia, eu aprendi a ler em 2 dias, porque, assim, de tanto consumir, de ser legal. E aí eu fiquei um ano estudando, aí em 2022, como eu vim pro Rio estudar, né, fazer faculdade, e comecei a trabalhar eventualmente, aí eu parei de estudar. Tô um tempo sem estudar, não falo coreano, mas ainda consigo ler, sei falar algumas coisas, uma apresentação pessoal, assim, tipo, oi, tudo bem, meu nome é Simone, uma coisa assim ou outra. E pra Coreia? Não, com certeza. Tenho vontade de fazer uma Asian trip, né, uma viagem pela Ásia, até para conhecer os outros países asiáticos também. Hoje em dia acaba se misturando. Hoje eu gosto de um pouco de tudo, tipo, um pouco de cultura japonesa, um pouco de cultura tailandesa. Obviamente, a Coreia ali centraliza a maior parte das coisas que eu gosto. Mas tenho vontade, obviamente, de ir também, com certeza. Fazer uma visitazinha, um passeio completamente K-pop, tudo de bom. O famoso ritual de 10 ou mais passos se popularizou, ensinando o consumidor brasileiro a usar novos itens como essências, túneis e filtros solares rigorosos. Isso gerou um boom no mercado nacional, forçando marcas brasileiras a se adaptarem e a focar mais em skincare do que apenas em maquiagem. A rotina se tornou um ato de autocuidado culturalmente emprestado.
Na moda, a influência é notável. O K-Fashion trouxe para o Brasil uma estética baseada no conforto, nas silhuetas oversizes e na neutralidade do gênero. Isso contrasta com o foco do Ocidente no sexy e no ajustado. A Coreia prioriza um visual limpo e fofo. Isso ressoa muito bem com o público jovem brasileiro, porque eles buscam alternativas à ditadura do corpo perfeito e da exposição constante. As pessoas estão trocando roupas justas por peças mais soltas, blazer desestruturados e paletas de cores suaves. O vestuário, que para a teoria sociológica é uma ferramenta de comunicação, se torna uma forma de autoexpressão discreta e elegante, alinhada aos valores de modéstia e limpeza visual exportadas pela Hallyu. 궁금해져 딱히 밀고 당기는 건 아닌데 낯선 느낌이 아찔해 I'm feeling good. A ideia surgiu há 7 meses atrás, pois apaixonada nas séries dos doramas. Então eu fui conhecer um pouco da cultura, da curiosidade nas bebidas, curiosidade na parte gastronômica. Então eu decidi ir em busca. O que eu tive de diferencial? Porque eu tinha muita facilidade com o público. Então eu fui pesquisando. Então eu vi que aqui na feira gastronômica faltava isso. E a procura era bastante. Então, como eu tinha curiosidade, muitas outras pessoas também tinham. Então, aí foi aí que surgiu. Há 7 meses atrás, aí eu trouxe as bebidas, trouxe algumas comidas, as mais típicas. Tipo a bebida alcoólica, o soju. Também trouxe os sucos com pedacinhos de fruta. E a parte gastronômica também das comidas, que é o tteokbokki, o gyoza, o nippon, o hot dog coreano, que também é bastante conhecido. Like on the moon 어디든 갈 수 있을 것만 같아 지금 우리 E a procura, tipo, olha, do jovem ao de mais idade. Tipo, a criançada, o público jovem. Tipo, tem as mães que vêm com as crianças e são mais apaixonadas pelas coisas coreanas do que as crianças. Então, é bastante gente. Isso. O meu público é, tipo, total. Não tem público específico. São todos. Esse aqui é o hot dog coreano, que é um prato clássico que a gente vê nos doramas também. Que ele é feito com salsicha e queijo. Que é da barraquinha que eu acabei de entrevistar, que é o Ponte Ásia. E agora eu vou experimentar com vocês. Tá bem quente. É bem crocante. E com certeza é sonho de muita dorameira poder comer essas comidas, né? Como ela falou na entrevista, tem bastante procura de pessoas que já consomem esse tipo de conteúdo e querem experimentar, querem ter essa experiência que vira uma experiência afetiva, né? Você poder comer algo que você assiste. Call me maybe you 날 다시 설레 Oi, eu tô aqui na Feira da Glória, mais especificamente no Polo Gastronômico da Glória, que fica dentro da Praça Paris. E aqui eu encontrei a Oishi. Ela vende onigiri, que é naturalmente japonês, porém é muito comum a gente ver nos doramas, eles indo em lojas de conveniência, comprando. Lá eles chamam de kimbap triangular. Eu não sei falar a palavra em coreano, mas traduzido é isso. E é uma comida muito popular lá, por vender nas lojas de conveniência, ser uma opção mais barata e rápida. Então, geralmente, os personagens vão depois do trabalho, depois do colégio e de madrugada também, porque as lojas de conveniência lá ficam 24 horas abertas. Ter esse tipo de comida aqui mostra como a cultura coreana no Brasil a ter se expandido e também possivelmente abrindo o interesse das pessoas para comidas asiáticas no geral. A gente vê muitas barraquinhas coreanas, japonesas, chinesas. Então, possivelmente, esse investimento da Netflix da pandemia para cá, nos doramas, que também posteriormente foi botando no catálogo C-dramas, que são os chineses, J-dramas, que são os japoneses, pode ter aberto a curiosidade das pessoas de quererem comer, de quererem vivenciar aquilo que eles assistem. 해줘 love you
Roberta, eu tenho a barraquinha chamada Oishi. Ela surgiu faz quase 2 anos e meio. Esse ano a gente comemorou 2 anos. E ela veio de uma ideia de juntar minha formação acadêmica, que era o design, e a paixão com a cozinha, principalmente com a culinária japonesa. E aí surgiu o Oishi. Hoje em dia a gente está aqui na Praça Paris, mas antigamente a gente ficava ali na calçada, do outro lado da rua, com uma carrocinha. E aí, como eu me formei em design de produto, veio a ideia de fazer a carrocinha. Ela foi construída pelas minhas mãos. A identidade visual da marca também, é tudo feito por mim. Então foi da junção dessas duas coisas, assim. Não teve uma pesquisa formal, assim, veio de uma intuição de pensar que a culinária japonesa já é super difundida no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas como eu queria muito trabalhar com comida de rua, fiquei pensando, eu tinha feito um curso de culinária japonesa, então já estava com isso muito ali na cabeça, e aí eu fiquei pensando, bom, culinária japonesa na rua é um pouco mais complexo, principalmente por conta de higiene, essas coisas assim. E aí veio a ideia de fazer o onigiri. Eu vou muito a São Paulo, já tinha comido lá. E aí, por ser uma coisa mais prática e mais fácil de eu ter uma venda com mais qualidade na rua, foi por isso, assim. E apostando de que ia vingar no Rio de Janeiro, porque na época, quando eu comecei a fazer, aqui no Rio, que eu tinha consciência, a gente só tinha 2 restaurantes na Zona Sul que vendiam onigiri. Olha, hoje em dia a demanda é muito alta, a gente vende uma média de 420 onigiris por domingo, todos os domingos. Normalmente, 12h30 já acabou toda a produção, então a gente tem uma procura bem alta, assim. Mas ela foi uma crescente, assim, né? Eu acho que no início era um produto muito desconhecido ainda no Rio de Janeiro, então eu tive um trabalho de divulgar o que era o próprio onigiri. As pessoas paravam na minha barraca e falavam: o que você está vendendo? Não tinham ainda ideia do que era aquilo. E aí, com o tempo, ele foi se popularizando aqui no Rio. Hoje em dia, a gente já tem em vários outros lugares também. Mas eu sinto que no início eu tinha muito um público infantil e uma galera que já tinha comido fora, assim. Esse público infantil, principalmente por conta de desenho animado, essas coisas assim. Meu nome é Bianca, eu sou gerente do restaurante Noodle Dynasty. Aqui é uma culinária chinesa. Nós começamos dia 8 de novembro. Hoje faz 20 dias que estamos abertos. Nosso público hoje e forte são os chineses. E como a Presidente Vargas tem a alfândega, que tem muitos comércios chineses, os donos são chineses. E os donos resolveram abrir esse restaurante no foco de trazer eles para comer a comida que eles gostam, saborear. Porque as informações que a gente tem é que eles não têm um lugar que eles possam comer a comida que é da culinária deles. E ela trouxe o restaurante para cá com esse foco. E os brasileiros estão gostando, eles vêm com a curiosidade para saber como que é a comida. E acaba gostando. A gente tem muito também, está tendo muito procura de gyoza, jambol, que são os bolinhos que eles comem lá. E é uma coisa interessante para o brasileiro e eles vêm na procura disso. E quando chega aqui, vê o macarrão, vê os toppings, vê os tipos de molho e se interessa em experimentar. Hoje as propagandas estão na internet. Então hoje a internet mostra tudo. Então tudo que está sendo mostrado lá, a gente tem a curiosidade de saber o que é, de como é. E muitas pessoas não podem ir até os países para... como é que eu vou comer um bolinho que é vendido na China? Então eles têm mais facilidade de vir para cá e mostrar isso para o público brasileiro do que os brasileiros ir lá para experimentar. Eles vão ganhar muito mais aqui do que lá. Pode até ir algumas pessoas ir lá experimentar. Então, tudo que o foco hoje é a internet. Nós temos um restaurante novo. Para a gente atrair muito mais cliente, a gente tem que trabalhar na internet, mostrando o nosso trabalho, não só para brasileiro, mas também como chineses que estão nessa região.
Olá, eu sou a Beatriz e estou numa mercearia asiática aqui em Botafogo, que tem uma diversidade de produtos, seja frutas, massas prontas, tem plásticos, produtos descartáveis e também tem vários produtos que a gente vê nos doramas, como o iogurte, a pimenta coreana e o soju. Bem, aqui na minha mão eu tenho soju, que é a bebida clássica dos coreanos e que aparece em todos os doramas e quase todos os episódios. Soju é uma cachaçinha que eles bebem sempre em reuniões, comendo, quando eles estão tristes. E o bom é que tem diversos sabores. E aqui na minha mão eu tenho a gochujang, que é a pimenta deles, que é assim bem famosa. A maioria dos pratos deles eles fazem com gochujang. E assim, a maioria dos doramas também falam sobre isso. É bem clássico mesmo. Nós também viemos na Meijo, que também é uma mercearia, porém não tem essa pegada de hortifruti, de botar frutas, nem descartáveis. Só dos produtos asiáticos mesmo. Tem bala, tem temperos, tem biscoito. A gente viu a balinha de café, que é muito comum ter nos doramas. A propaganda clássica deles, ai, tô com sono. E aí vem alguém, toma isso aqui, é muito bom. Então tem esses produtos, assim como outros produtos. Essa mercearia é chinês, japonês, tailandês e coreana. Então a gente conseguiu captar imagens, conversar um pouco com essas mercearias, porém a imagem deles realmente para a entrevista não teve como. Mas precisamos ser honestos, nem tudo é positivo. O excesso de consumo pode levar à idealização. Muitos doramas vendem homens perfeitos, românticos e sensíveis. Isso gera expectativas irreais e alimenta o yellow fever, que é a fetichização de pessoas asiáticas. O pesquisador Maurício Felício aponta que quando consumimos esse tipo de conteúdo, passamos a idealizar algo similar para a nossa própria vida. Mas existe um perigo silencioso aqui, que é quando a admiração deixa de ser sobre um personagem e se torna uma imagem projetada em todos os homens de uma nacionalidade. Aí a gente cruza uma linha. Esse fenômeno tem um nome, yellow fever. O termo descreve a hipersexualização de pessoas asiáticas. É quando o indivíduo deixa de ser visto como uma pessoa complexa e vira um objeto de desejo baseados apenas em estereótipos. Edward Said, em seu livro clássico Orientalismo, já explicava isso. O Ocidente tem o hábito histórico de olhar para o Oriente como um outro exótico. Antes era o misticismo, e hoje em dia é a fantasia do namorado perfeito de K-pop. E isso não acontece só no Brasil. No Japão, por exemplo, o fascínio das mulheres pelos atores coreanos gerou até livros sobre a doença da onda coreana, incomodando os homens locais. Acho que é mais por causa dele ser fofinho, sabe? A forma como o rapaz tratava a menina. Eu achei aquilo muito interessante, o cuidado, sabe? Ela toda fragilzinha. Uma coisa que pra mim também contou muito é que não tinha aquela coisa muito sexual, que tava muito... Eu não gosto de assistir coisas muito sexuais em si, isso é uma particularidade minha, sabe? Até porque eu ainda tenho isso, tipo, eu tô assistindo se a minha mãe passar e ver, aí eu fico assim, não tem nada acontecendo, não tem nada acontecendo. E tipo assim, eles só estão só dando um beijinho, nada acontecendo. Então eu fico um pouco constrangida quando tem coisa muito sexual e alguém da minha família passa. Isso pra mim contou bastante, mas com certeza foi pela forma como eles são muito fofos quando eles se tratam e estão gostando um do outro. Eles são muito diretos também. Eles não têm aquele negócio de ficar se tocando. Eles respeitam o espaço pessoal de cada um. Eu acho que a forma que eles são muito disciplinados, isso também é muito legal. Eu gosto disso, meio que motiva você a querer ser um pouquinho assim, sabe? Mais disciplinado, mais respeitoso, mais tudo. Os doramas coreanos, eles são um pouquinho mais fofinhos, né? Você fica assim, ai, queria que isso acontecesse comigo. Isso tem consequências graves no mundo real. Tivemos casos no Brasil de golpes financeiros, onde criminosos se passaram por atores famosos como Park Bo-gum para extorquir fãs. Além disso, realities como Meu Namorado Coreano receberam críticas por tratar relacionamentos interculturais como entretenimento exótico. O país é a capital mundial de cirurgia plástica. Em muitos cadramas, a cirurgia de pálpebra dupla é normalizada. Os idols enfrentam jornadas de trabalho exaustivas, controles rígidos sobre as suas imagens e proibição de namorar.
Tudo isso para manterem como esses objetos de desejos imaculados para os fãs. E quem paga o preço dessa perfeição? Os próprios coreanos. Para sustentar essa imagem de seres perfeitos que exportam para o mundo, a pressão estética da Coreia do Sul é brutal. Idol é um ídolo, eles gostam muito de um ator e eles não aceitam se você fica, se aquele ator ele tem uma vida, se ele pode namorar, o que ele pode fazer. E aí, dependendo se a galera que segue ele, que é muito fã dele, que é o tal do idol, né, não faz algo que os fãs gostem, eles são odiados, as pessoas chegam a ter depressão, os atores, no caso, né, ficam com depressão, alguns se matam. Teve vários casos de idols que se mataram, né? Então, assim, eu acho que a única coisa que realmente eu sou muito contra na cultura deles é isso, né? Eles não têm nenhum tipo de liberdade. Acho que é só isso mesmo que talvez deveria melhorar. Que eles são... Nesse quesito eu acho muito, muito demais. Uma questão de saúde mental mesmo, né? Quando fetichizamos, nós desumanizamos. Esquecemos que por trás da pele perfeita e do sorriso ensaiado existe um ser humano sob pressão. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos que a Hallyu é muito mais do que uma música ou uma série. Ela é uma estratégia de soft power que reconfigurou o nosso mercado de streaming, moda e beleza. Agradecemos a você que nos acompanhou, a todos os nossos entrevistados e ao nosso orientador Rafael Melo por nos guiar nessa pesquisa. Este foi o nosso olhar sobre a onda coreana que nos transformou.